Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da leitura do livro dos Salmos, Salmos 64, 63, 64 da versão hebraica, 63 da versão grego-latina, nosso 71º encontro. Primeiro ouçamos este Salmo 64, 63. Ouve, ó Deus, a voz do meu lamento. Protege minha vida do terrível inimigo. Esconde-me da conspiração dos maus e do motim dos malfeitores. Desafiam sua língua como espada e atiram como flecha a palavra venenosa, para ferir o inocente às escondidas, para feri-lo de surpresa e sem risco. Eles se fortalecem com seu projeto maligno, calculam como esconder armadilhas, pensando: quem vai descobrir? Inventam crimes e ocultam seus inventos, porque sua mente e coração não têm fundo. Deus, porém, atira flechas contra eles, e ficam feridos de surpresa. Sua própria língua os leva à ruína, e quem os vê balança a cabeça. Então todo homem se atemoriza, proclama o ato de Deus e medita em suas obras. O justo se alegra com Javé e nele se abriga, e os retos de coração se felicitam. Este é o nosso Salmo 64, 63. Vamos ouvir agora este comentário. Este salmo é salmo de súplica individual. Trata-se de uma oração confiante na intervenção de Deus, que em sua ação salva o justo indefeso. Este salmo vem datado do período do pós-exílio da Babilônia. É um desabafo do inocente. Como pode alguém se manter fiel a Javé e sua aliança, e justo nas coisas e no ambiente de traições, calúnias e mentiras? O fiel tem consciência que vive num mundo degradante e desumano. Só Deus ajuda o ser humano na sua integridade. Versículo 2. Escuta, ó Deus, isto é, Elohim, a voz do meu lamento. Do terror do inimigo, protege a minha vida. Ó Deus, escuta minha voz suplicante, diz o salmista, diante da amargura e angústia que trago em minha alma, em minha vida, diz o salmista. Do terror do inimigo, protege minha vida, ele suplica. Preserva minha vida, que Elohim Deus salve a sua vida dos planos terríveis dos inimigos. O salmo já inicia com a pessoa do salmista sufocado pela amargura e angústia, que busca o socorro divino diante do plano dos inimigos. Versículo 3. Esconde-me da conspiração dos malvados
e do motim dos que praticam a maldade. Que Elohim Deus possa protegê-lo da assembleia dos maus, dos ímpios, que se reúnem para fazer o mal. Que a honra do salmista não se una em suas companhias. Do motim daqueles que praticam maldades. Motim significa a reunião, a assembleia, daqueles que têm objetivos para fazer o mal. Tem más intenções. Versículo 4. Eles afiam a língua como espada, apontam flechas, palavras amargas. Os perversos afiam suas línguas quando eles difamam os justos, ou fazem planos contra eles, ou usam palavras ambíguas para enganar alguém. Eles apontam flechas, palavras amargas. Suas línguas são como flechas que querem ferir, atingir o justo. São palavras venenosas, palavras ímpias. Versículo 5. Para ocultamente lançá-los contra o inocente e subitamente as disparam sem nenhum temor. Os ímpios preparam dardos venenosos para atingir e devastar o inocente em segredo. Subitamente disparam os dardos envenenados, sem nenhum temor, isto é, sem nenhum problema de consciência, por estarem tão acostumados ao mal. Atacam livremente e não temem, cometendo seu crime sem medo algum. São frios e calculistas. Versículo 6. Eles se fortalecem em obras perversas. As ocultas planejam armar cidadãos e dizem: quem nos poderá ver? Intencionalmente, os ímpios, esforçando e intensificando seus planos maus, fortalecem seus intentos destrutivos. As ocultas planejam armar ciladas, como os caçadores armam armadilhas para suas caças. Os ímpios armam armadilhas para pegarem o justo. Usam palavras enganadoras e seus propósitos são armar ciladas aos homens. Dizem: quem nos poderá ver? Eles pensam: a resposta a essa pergunta feita pelos ímpios é negativa. Ninguém poderá nos ver. Eles acreditam que seus planos e armadilhas ficarão escondidos. Para eles, ninguém saberá de seus planos feitos às escuras. Aqui há uma heresia. Pensam que nem Deus saberá, pois Deus não discerne o que o povo faz. Eles acreditam. Versículo 7. Eles projetam injustiça, ocultam intrigas inventadas. É profundo abismo o coração de cada homem. Fazem todo esforço para planos maus, pois seus corações planejam o mal. Eles ocultam intrigas inventadas, como hoje falam mentiras para poder apresentar como verdades. Fazem de tudo para atingir o justo e faz qualquer maldade desde que atinja seus objetivos, que no fundo é atingir a pessoa de bem, o justo. É profundo abismo o coração de cada homem. A mente humana é um grande abismo. Quando o ser humano procura, aspirando todas as formas de tramar e pensar os esquemas possíveis para serem realizados pela mente humana, eles fazem.
e procuram fazer de tudo para prejudicar, para destruir a pessoa. Isto é um grande abismo. O ser humano, criado para ter um coração puro, no abismo de seu ser se esconde e planeja o mal. Versículo 8. Deus lança uma flecha contra eles e de repente se encontrarão feridos. Agora quem lança os dardos é Elohim Deus, contra os fazedores de maldades. Elohim Deus usa da mesma moeda, é a lei da reciprocidade, contra os maus. O ímpio se sente seguro a si mesmo, mas Deus vai atingi-los. De repente se encontrarão feridos. Nada na vida fica impune, como diz o ditado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Os ímpios serão feridos e destruídos sem advertência. Flecha e ferimentos sugere dor e enfermidade na carne. Versículo 9. Ele faz cair por causa da própria língua, e todos aqueles que veem sacodem a cabeça. Em razão do uso indiscriminado da língua para fazer o mal, o ímpio cairá. Será desprezado por todos que os ver. Pela derrota de seus planos, pela descoberta de seus planos de destruir o justo. Versículo 10. Todo homem sentirá medo. Ao comprovar a ação de Deus, entenderá o que este faz. A punição do ímpio servirá para que outros, como exemplos de punição divina, então vai servir de exemplo para que não se cometa tais erros. Será a manifestação da ação de Elohim Deus, para que o ser humano aprenda a não fazer nem planejar o mal. Versículo 11. O justo se alegra em Javé e nele busca abrigo. E se gloriam todos os retos de coração. Agora o salmista usa o nome Javé, o Deus da proximidade. O justo, colocando todo o seu sustento e vida em Javé, sempre vai se alegrar. O justo pode se alegrar em Javé Deus, pois Javé Deus é o seu próprio Deus, que não está longe, nem é alheio àquilo que acontece. O salmista afirma que em Javé se pode buscar refúgio. Assim os justos de coração íntegro e reto irão se gloriar em Deus, que assiste e acompanha seus justos. Este é um salmo de oração do homem justo, que está sob ataque de inimigos ímpios. Mas o justo se alegra em Deus e se refugia nele. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.